Uma boa tarde a todos os irmãos presentes. Boa tarde aos irmãos que nos assistem pela rede social. Sejam todos bem-vindos no GIAC. Que a paz de Jesus envolva todos nós. Então, meus irmãos, quem irá nos falar hoje, a nossa irmã Maria do Rosário, para nós, aqui do GIAC, a nossa irmã Rose, faz parte da casa, e o tema será Não Separei o que Deus Juntou, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa palestra para todos. Muito boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, e dos irmãos que nos assistem através das redes sociais. Como o nosso irmão falou, o nosso capítulo hoje é o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Vejam só, esse capítulo, o capítulo 22, eu não sei se aqueles que já leram, que estudam o Evangelho, já perceberam que é o único capítulo que não tem instrução dos Espíritos. O que será? Certamente, eles nos deixam, essas questões ainda tão materiais para que nós possamos resolver. Então, para que nós possamos desenvolver esse capítulo, eu peço permissão. Em alguns momentos eu vou ler. Como eu não nasci com aquela mente brilhante, ainda precisamos, estar atenta a algumas falas para que realmente ela saia perfeita, Então, aqui diz assim, que o homem não separe o que Deus juntou. Para entender essas palavras do mestre, temos de analisá-las em seu contexto bíblico, segundo o evangelista Mateus. Os fariseus perguntaram a Jesus se era permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja, objetivando-lhes que esta era a lei de Moisés. Mas o mestre lhe respondeu: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Ora, sabemos que esta prática era muito comum entre os povos da antiguidade, que consideravam o homem superior à mulher, que nada mais era do que propriedade sua. E é isso que Jesus se refere quando fala na dureza dos seus corações. As leis, então, eram apropriadas ao grande desenvolvimento, ao grau de desenvolvimento dos homens daquela época. E eu, então, pergunto, tudo que nós falamos agora, desse capítulo, conforme a explicação de Mateus, isso era a época de Jesus. E hoje nós estamos no século XXI. Como é que nós estamos agora com todo esse conhecimento que nós temos? Porque o grande X da questão é essa pergunta. Não fala por que foi dado o divórcio, por que foi dada a carta, porque isso era um fato muito comum naquela época. É porque o que acontecia, Ali que está a pergunta. Porque como ontem eu me refiro a essa época, e hoje também, os casais se separam por pequenas banalidades, por pequenas coisas que poderiam ser resolvidas e elas não são resolvidas. Nos parece que continuamos ainda com os nossos corações muito endurecidos, apesar do conhecimento que nós temos, e tudo está a nosso favor. Na vida de Jesus, que aqui esteve, que nos fala de amor, que nos fala de perdão, que nos fala de caridade. Mas parece-nos, que nós colocamos uma pedra embotecida, Nós falamos de coração porque é este que simboliza o sentimento. Lembram como que é uma pedra bruta? Uma pedra, vamos supor a esmeralda, ou um diamante, ele é opaco. Mas a proporção que o ourives vai limpando, vai burilando-a, ela fica linda, resplandecente, O brilhante é lindo, Chega a nos cegar com seu brilho. A esmeralda também, o rubi também. E eu estou comparando isso aos nossos corações, a essa dureza que ainda permeia os corações ainda no século XXI. Porque nós temos que fazer a maneira do ourives, Começarmos, a trabalhar essa terra tão árida,
que são os nossos corações, que são realmente, em uma ocasião ou outra, eles são divinos, né? Em outras, eles são muito duros, né? E a grande pergunta é, né, que norteia essas nossas reflexões acerca dessas experiências conjugais. A pergunta é, qual será a pergunta que eu vou fazer? Como ser feliz, né? Essa pergunta que nós fazemos, essa pergunta que todos querem ser. Nós não queremos ser felizes? Alguém quer ser infeliz? Alguém casa para ser infeliz? Alguém junta-se a alguém para ser infeliz? Claro que não. Nós queremos ser felizes. Mas nós precisamos de algo que o Espiritismo nos dá com muita propriedade, que é o autoconhecimento. Buscarmos nos conhecer. Buscarmos que atitude eu vou fazer perante situação X. Exatamente para que, aos poucos, nós não percamos, né, essa linha, né, com as nossas banalidades, com as nossas utilidades, né, com os nossos mimimis, né, muito comuns hoje, né? Então, nós temos que buscar esse autoconhecimento, nós temos que dar o melhor de cada um de nós, tanto o homem quanto a mulher, porque ali é o par, né? Nós estamos ali em uma relação que realmente nós temos que nos esforçar, porque nós estamos aqui num mundo de provas e expiações que estamos procurando alinhar, né? Ambos, né? Porque alguns acordos nossos, grande parte dos nossos acordos, foram feitos na espiritualidade, em que nós iríamos nos juntar, e temos uma família X, nós construímos essa constelação familiar, para ao chegarmos aqui, nós começamos a andar um ao lado do outro, mas para isso, meus irmãos, nós temos que ter respeito. E respeito é que delineia o amor. É o amor, é essa construção respeitosa que nós vamos, aos poucos, né, aumentando esses nossos laços. Não é aquela paixão desenfreada que muitos falam que é amor. Isso não é amor. Amor é aquilo que querem, ver o outro ou a outra feliz. Esse sim é amor. Mas muitos jovens colocam na figura do outro ou da outra aquilo que gostariam de ser. E muitos casais, recém-casados, né, às vezes surpreendem, né, com um dos parceiros ao acordar. Como que é que nós acordamos, né? Nós acordamos bonitinho, assim como eu estou, né, com cabelinho arrumado, com batom. É assim que nós acordamos? Tanto a mulher quanto o menino, quanto o homem. Não. Mas aí ele quer o homem. Falando do homem agora, claro, eu sou uma menina, vou falar do homem, né? Desculpe os meninos ali que estão lindos, né? Acostumados a ver as novelas, né? Aquelas atrizes lindas, maravilhosas, né? Que acordam de manhã, chiquérrima, né? Cabelo arrumado, batons, né? E aí o homem quer fazer um comparativo ao acordar e ver a sua esposa. E o menino, a mulher também. Mas não é assim, meus irmãos, não é assim. A não ser que um dos pares faça um esforço de acordar antes e usar, né, toda a sua arte para o marido acordar e ver aquela princesa que antes de casar ele encontrou. Porque quando nós namoramos, cada um dá o melhor, né? Homem gentil abre a porta do carro, nem sei se acontece mais isso hoje, né? Mas na minha época era assim, né? Não sou antiga, né? Ninguém quer me chamar de idosa porque eu não sou. É só um pouquinho, né? A cabeça ainda está muito ágil, né? Abriu a porta, né? Linda, gentil, um homem também. Cuidado das palavras. Era uma gentileza só. Lembravam-se dos aniversários lá no início, né? Tudo isso, né? E aí, casou, juntou-se. Mas lá no namoro, nós percebemos algumas falhas, tanto no parceiro feminino quanto no masculino. Mas aí pensamos assim, mas isso quando casar vai melhorar. Vai melhorar? Quem é casado aqui? Claro que vai melhorar para pior.
Todo mundo está rindo, mas é verdade, né? Porque quando nós nos juntamos, né, aquela máscara cai, né? Nós somos ali de verdade o que somos, né? Não tem mais aquela coisa de pensar assim, mas eu tenho que estar bem bonitinha, bem arrumada. Nada disso. Eu sou o que sou. Não, eu estou em casa mesmo. Aí a mulher já não se arruma mais, o marido fica lá com aquela calça do pijama, deitado no sofá no dia de domingo, né? Só chamando a esposa, me dá uma água, me dá isso, me dá aquilo. Ou seja, a mulher se torna, não vou dizer empregada, minha secretária, serva, né? Como se dizia antes, né? Do Senhor, né? Porque antigamente era assim. A mulher servia a mesa e ficava ali em pé até todos terminarem de se alimentar, e aí ela ia fazer as suas refeições. E hoje os tempos são outros. Nós não estamos falando lá na época de Jesus, nem na época medieval. Nós estamos no século XXI, em que o homem e a mulher trabalham, em que o homem e a mulher têm os mesmos direitos, né? Em que o homem vai para a cozinha, em que o homem ajuda na criação dos filhos, tira a fralda, coloca a fralda, dá mamada, faz mamadeira, enfim. Isto é hoje, né? Com a libertação da mulher de começar realmente a ser independente, né? Embora saibamos que em alguns países ainda acontecem coisas que nos deixam estarrecida. Mas, enfim, isso tudo passa, né, meus irmãos? Mas essa construção dentro do nosso lar é de extrema importância. Senão nós vamos ficar, como diz aquela música, uma comédia que tem, que diz assim, casa separa. Nós vamos ficar nessa aí, né? Tem não sei quantos parceiros, né? Nós sabemos que essa construção familiar acontecida na erraticidade, nós já nos comprometemos. Mas ao chegar aqui, há alguns desvios, né? Mesmo dos espíritos afins, né? Tem uma pequena história que diz mais ou menos assim, aquele casal totalmente comprometido, espíritos afins, lá 60, 70 anos, o homem olha para sua esposa e começa a olhar outras lá, e uma jovem começa a olhar para aquele homem e pensar, aqui está a minha independência financeira, a jovem. E o homem, então, começa a olhar aquela jovem e começa a comparar com sua esposa, que já está com uma idade mais avançada, e começa, então, a trocar olhares. A espiritualidade, então, apavorada com o que vai acontecer. Os espíritos que estão ali em torno daquele lar ficam pensando o que vai acontecer. Eles não podem se separar. Aí vão, então, a um espírito de uma outra hierarquia maior e perguntam, o que nós vamos fazer? Eles vão se separar. Pode ficar tranquilo, não vão, não. Vamos enviar uma doença o senhor fulano. Aí, então, aquele senhor jovem, né, com 70 anos, né, ele fica de cama. Quem que vai cuidar dele? A esposa. E há uma jovem que vai esperar aquele homem ficar bom, ou então cuidar daquele homem. Não, quando ele ficou bom, a jovem já estava com outro jovem da sua idade já casado. Assim, a espiritualidade, né, deu um final feliz a essa história. Quantas histórias há por aí que acontecem? Mas também há tantas histórias que por bobagens, né, brigam-se, se atracam, discutem, se agridem, né, sem necessidade, simplesmente por não ter a benevolência, simplesmente por não ter a paciência, né, de estar ali. Às vezes o parceiro chega cansado do trabalho. Vamos imaginar que na Alvorada, se ele não tem carro, se pega aquele ônibus cheio, né? Eu já trabalhei e sei como é que é aquele ônibus, né? Chega irritado, suado, cansado, o chefe também já o perturbou, e chega em casa, não é um bom dia. E a mulher fica ali. Porque nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Ele chegou assim, deixa ficar quieto. Vamos deixá-lo e depois a gente conversa. Porque todos nós, tanto o homem quanto a mulher, nós precisamos de um momento, é um momento que nós estamos realmente, né, assim, irritadíssimos, né? Principalmente que as mulheres têm um período no mês que a mulher fica assim.
E o homem, o que faz? Tem que respeitar, porque é através desse respeito que nós vamos criando esse amor. E então, quando vejo nossos filhos, né? Tem um ditado que diz assim: a fruta não cai longe do pé. Se você é um bom filho, porque você teve o exemplo dentro de casa dos seus pais, e não se agrediu. Discutir é normal, porque aquele casal que não discute, que está sempre calado, esse casal não vai longe. Imagine, um está sempre concordando com o outro para não ofender o outro. Não, isso aí não é união. Nós temos que realmente, né, contrapor, nós temos que conversar, nós temos que nos acertar, mas nós temos não de brigar, mas de discutir pontos de vista. Porque cada um tem o seu ponto de vista, né? E aí os nossos filhos vão se criando em um clima harmônico. E com certeza, no futuro, ele será um bom esposo e ela será uma boa esposa. Agora, aqueles filhos que são criados em um lar destrambelhado, um lar desequilibrado, um lar sempre se agredindo, eu não falo da agressão física, eu falo da agressão, porque quando há a agressão física, né, hoje nós sabemos que as leis já estão aí para auxiliar. Nós vamos ter filhos realmente desequilibrados. Filhos que na adolescência nós temos que buscar psicólogos, muitas das vezes psiquiatra para tomar medicação, e aí eu vamos saber por quê. Por que meu filho está assim? Porque ele foi criado em um lar desajustado, né? E eu volto novamente a fazer essa pergunta. Nós não queremos ser felizes? A gente acha que a felicidade simplesmente ela chegou aqui, eu estou aqui, cheguei e pronto. Não é assim, não é mesmo. Nós temos que nos esforçar para que ela perdure. Porque casamento não é fácil. Imagine vocês que nós vamos casar com um homem que nós não sabemos os hábitos dele, que nós não sabemos, conhecemos a família mais ou menos, né? Que é só aquele pacote que nos apresenta. A mulher também, o homem também, vice-versa, né? Os dois. Agora imaginemos quanto ajuste vai ter que haver naquele pacote, não é? Para que a gente possa ser feliz. Senão a gente não é. Se nós formos levar tudo, né? Assim, na ponta de faca, como se diz, a gente não tem nenhuma convivência. Nós vamos ficar sozinhos. E ficar sozinho quando estamos em uma idade mais avançada, sem família, deve ser muito triste, né? Então, meus irmãos, que nós busquemos, né? Sermos, né? Pacientes, né? Busquemos ser amorosos com os nossos pares, para que a gente tenha uma convivência harmônica. E eu trouxe, então, como eu gosto muito de história, né? E eu recomendo esse livro do Divaldo, que ele é fantástico. É do Divaldo pelo Espírito da Joana, e compilado por Luiz Fernando Lopes. Sexo Consciência, né? E eu trouxe uma história que tem várias, muita história, né? Porque as histórias que o Divaldo conta são histórias vivenciadas que aqueles que a passaram o autorizam a falar nas palestras ou a escrever nos livros, né? Então, essa história acontece em São Paulo. Divaldo depara-se com uma senhora em São Paulo, ela reconhece naturalmente e diz para o Divaldo que a sua relação com o seu marido não andava muito boa. E ela queria saber o que ela poderia fazer. Aí ele disse, quem sabe você faz um pouquinho de ciúme para ele. Ela olhou para o Divaldo. Um pouquinho de ciúme, sim? Ah, mas ele não tem ciúme, não. Ah, vai ter sim. E ela ficou surpresa, né? Com o que Divaldo disse. Aí o Divaldo olhou para ela e disse, você, ao sair daqui, você vai ao salão cabeleireiro, peça para ela colocar no seu cabelo a tinta da moda, né? A cor da moda, né? Faça as unhas, faça os pés, coloque um vestido 2 números abaixo do seu. Faça uma maquiagem, depois vá para casa. E explicou tudo para ela como é que ela deveria fazer. Ela ficou, ai, seu Divaldo, eu acho que eu vou levar uma corrida, acho que ele vai querer me correr.
Ele disse, não. E o senhor tem certeza que isso vai dar certo? Eu disse, tenho. Pode fazer, porque essa técnica eu recomendo a muitos casais que me procuram. E ela sempre deu certo. Já à frente eu vou explicar para vocês o que ele faz, né? Então, o tempo passou, Divaldo esqueceu a história, né? Imagine, né? Quantos encontros ele tem, né? Sobre como auxiliar os casais, né? E ele disse que um dia estava lá separando correspondência e ele viu uma carta muito volumosa. Aí ele chamou a atenção. Ele pegou, abriu a carta e diz assim, assim. Aí ele liga da sua amiga lá de São Paulo. E ele ainda recomenda, antes de eu começar aqui, ele ainda recomenda para ela, depois das tratativas da arrumação física, ele diz, e aí a senhora vai lá, então, na Federação Espírita de São Paulo, e vai lá buscar um outro tipo de atendimento. Eu disse, seu Divaldo, eu tenho que ir mesmo. Eu disse, tem, sim. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Porque a senhora está um pouco carregada, né? Aí ela diz assim, é mesmo, né, seu Divaldo, já me disseram isso. Já me passaram até que eu tomasse um banho de arruda. Eu disse, não, arruda não, tome água mesmo, um banho d'água que é mais cheiroso, né? E foi. Aí ele começa a abrir a carta e vê que é da sua amiga. Aí ela diz assim, querido Divaldo, né? Depois do encontro, eu fui realmente ao cabeleireiro, coloquei uma cor da moda, me maquiei, fiz as unhas pé e mão, e me olhei no espelho. Me achei linda. Eu disse, mas acho que isso aqui é outra mulher. Fui então comprar um tal vestido, comprei 2 números a menos do que eu. Ai, eu fiquei linda. Coloquei um sapato alto e disse mesmo e fiz como o senhor disse. Eu chegasse em casa, me jogasse no sofá, quando estivesse perto da hora dele chegar. Aí ele chega, olha ela deitada e ela dizia assim, estou tão cansada. Esse cansada de quê? Que não faz nada? Mas não, hoje eu saí, fui me divertir com as minhas amigas. Ele olhou para ela, imagine a cara que deve ter olhado. Imagine eu trabalhando e você se divertindo. E olhou para ela bem bravo. E ela já, foi pro quarto com medo, né, do que poderia acontecer, né? Mas voltou em seguida, arrumou uma mesa esplendorosa, né? Porque antes ela deixava a mesa de qualquer jeito, né? Ele quisesse, fosse até buscar no fogão o que era para comer. Mas ela caprichou. Aí ele sentou ainda moado, com a cara feia, mas se alimentou. Terminou, cada um foi deitar. No dia seguinte, ela repetiu a mesma dose, né? Aí ele olhou para ela e disse, mas o que está acontecendo nessa casa aqui? Ela disse, nada. Se fez de desentendida. Ele disse, está acontecendo alguma coisa. Você está tão bonita, né? Aí ela também continuou com a mesa linda, a comida linda. E aí ele começou mais a prestar atenção para ela. Disse, onde é que você vai? Todas as tardes. Aí eu vou num lugar que você não pode ir. Como que eu não posso ir? Claro que você não pode ir. Porque quando você sai, você não me diz aonde vai. Por que eu tenho que dizer para você onde eu vou? Não, não digo. E aí, então, na tarde seguinte, ele chegou mais cedo e disse, hoje eu vou contigo. Lá no lugar que você vai. Não adianta dizer que não, porque eu vou. E ela louca que ele fosse, né? Porque ela ia lá para a cidade espírita, né? Aí entraram no carro, quando ele para, ela começa a colocar para ele também. Ele disse, mas é aqui, sociedade espírita, o que você quer com espíritos? Agora que você está nessa, né? Ela olhou para ele e disse, você quer aquela outra ou tu quer essa agora? Você que escolhe. Quer aquela mulher de antes ou quer esta mulher de agora? Se for, você entra. Se não, vou voltar a ser como era antes. Aí ele rapidinho entrou e ela torcendo que aquela atendente para a perna, que a atendeu muito bem, o atendesse. Foi exatamente essa. Aí ela fala assim, Divaldo, nós nos tornamos espíritas, né? Somos assíduos, né? Na sociedade. Já temos um filhinho, né? E a vida corre a mil maravilhas. Veja só, né, meus irmãos? Como foi tão pouco, né? Para que as coisas se modificassem, né? E não existia amor? Claro que existia.
e existe, né? Mas nós temos que cultivar esse amor. Porque nós casamos há 20, 10, 5, né? Dizem, né, que a fase mais difícil é de 5, 7 anos, né? É uma fase de adaptação. E quem consegue passar essa fase, né? As coisas seguem normal. Não sei se é assim, né? Porque eu passei nessa fase já, né? Então, mas vamos ali procurar, quando o nosso marido chegar, ter uma mesa bonita, porque com certeza outras estão de olho e podem oferecer uma mesa limpa, ninguém pode dizer, não tem problema, vou deixar assim. Não tem problema aqui, mas está de olho em outra coisa. Às vezes o marido diz assim, vamos jantar, vamos ao lugar assim. Não, nós não vamos, porque para não gastar dinheiro. Vá, porque se ele não gastar com você, ele vai gastar em outras coisas. Então é muito melhor que ele gaste com você, né? Então vamos, tá rindo, né? Então, meus irmãos, todos nós temos algo para dar, tanto o homem quanto a mulher. O homem, quando chega o aniversário da mulher, ele esquece da sua esposa, esquece, mas com certeza ficaria muito brava, né? E o homem também fica, porque a mulher ela não quer aqueles presentes caríssimos. Uma flor já está muito feliz. E isso não custa tanto, né? Então, vamos buscar quando ela vai se arrumar, vamos perceber e vamos dizer que está linda, está bonita, né? Porque a mulher vai se sentir valorizada. O homem também. Quando o homem vai cortar o cabelo, bota uma roupa nova, nós também temos que olhar. Muitas vezes o meu marido diz, Nega, tu não viu que eu cortei o cabelo? Vi, está muito bom. Ver como é importante, né? E é tão importante a gente dizer para o outro, eu te amo. Custa dizer? Ou será que não amamos quando a gente está há tantos anos junto com aquela pessoa? Isso não é amor? Isso não é amor, o que é, gente? Não é? É essa convivência. Então, quando Jesus diz, não separeis o que Deus juntou, são aquelas uniões, né, que são feitas, né, à base do financeiro, juntando aqueles que têm muito dinheiro. Essas uniões realmente são uniões de interesse, não são uniões trabalhadas no céu. Agora, essas nossas uniões, né, de desafios, com certeza, né, são uniões de que nós pedimos para vir com aquele que nós falhamos, ou com aquela que nós falhamos. Estamos aqui juntos, né? Porque nós sabemos que o Espírito, ele não tem sexo, né? Nós viemos aqui com sexo diferente para que se possa reproduzir, para que a gente haja essa união recíproca de amor divino, né? E é esse amor que se estabelece nos nossos lares, né? E nós esquecemos de algo muito importante e que nós fazemos aqui, auxiliamos a todos aqueles que querem, é o Evangelho no lar. Porque quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós fechamos as portas, aqueles espíritos invasores, porque como nós somos espíritos milenares, nós não somos nenhum santo, porque senão a gente não estava aqui, né? A gente não estava aqui nessa perturbação, já nessa transição para a regeneração. Então, nós somos bombardeados sempre, se nós deixarmos nossos lares com as portas abertas, né? Eu falo, portas abertas não é a porta material, mas sim as portas psíquicas, né? A partir do momento que eu começar a fazer o evangelho no lar, com disciplina, os nossos lares, eles vão sendo envolvidos pelaquela corrente magnética. E aqueles espíritos que antes nos atordoavam, porque eles estão ali, às vezes com brincadeiras, às vezes porque nós estamos realmente a devê-los, eles estão ali potencializando, né, as nossas discussões. E a partir do momento que nós dermos vazão a tudo isso, as coisas realmente tornam-se complicadas. Então, vamos usar na prece do Evangelho no lar. Uma vez na semana, e todos os dias das nossas atividades, nós temos plantão do Evangelho no lar, que é feito com todos aqueles que assim queiram. Meu Senhor,
a prece, ele é um antídoto para tudo e qualquer situação. Viver a dois, quem disse que é fácil? Não é fácil, mas todos querem viver, não é? Todos querem casar. Se eu perguntar a uma jovem, é difícil uma jovem dizer, eu não quero ter um companheiro. Todos querem casar. Embora hoje o divórcio esteja tão banalizado como outrora, mas nós temos que mudar essa estatística, né? Agora é onde fica, né? Fica aqui, fica lá, e daqui a pouco, mas isso também passa, né? Porque nós chegamos a uma idade em que nós precisamos estabelecer um lar de respeito, né? Um lar de amor. E é só com esse amor, com esse entendimento, busquemos nos conhecer, busquemos até onde eu posso ir. Eu sempre recomendo uma prática, e tenho certeza que ela é infalível. Vocês conhecem a água da paz? Alguém já ouviu falar da água da paz? Já ouviu, pode falar. Parece que ninguém ainda escutou falar sobre a água da paz. Chico Xavier, ele conversava com a sua mãe desde jovenzinho. E a sua madrinha era muito terrível, né? Ela era muito má. E certa feita, Chico, reclamando, né, de algumas situações, ela disse assim, meu filho, não responda, tome a água da paz. Mas que água da paz é essa? Ele procurou em tudo que era farmácia, não conseguiu achar a água da paz. Aí ele perguntou, aí foi que ele foi entender o que era a água da paz. Quando nós estamos a ponto de nos desequilibrarmos e falarmos coisas que magoam um ou outro, busquemos um copo d'água, tá aqui, ó, um copo d'água. Ó, essa é a água da paz. Tomemos a água e ficamos na boca ali, contamos 10, 20, 30, se nós nos acalmarmos, nós engolimos a água. Se não, a gente conta até nós já nos acalmarmos. Esta é chamada a água da paz. E com certeza, né, essa prática, experimentem para ver. Quando estiver a ponto de falar o que não deve, né? E quando a gente está bravo, quando nós estamos raivosos, nós costumamos falar coisas que depois um e o outro vão pedir desculpa, né? Mas aquilo que falamos, muitas das vezes, causa tanta dor do que fosse uma agressão física. Então, vamos prestar atenção naquilo que nós vamos falar ao outro, né? Não vamos falar palavras grosseiras que depois nós magoemos, né? E que muitas vezes nem se perdoam, né? E aí uma relação que tinha tudo para ser construída com bases, né, de paz, de felicidade, ela vai aterrancada, né, meus irmãos? Então, nós estamos quase finalizando. Eu tenho que finalizar exatamente 15 para as 7, porque eu tenho um outro compromisso depois daqui. E eu trouxe um livro, Um Profeta, e eu peço licença novamente para que eu leia, para que a gente possa finalizar. Eu gosto muito do Khalil Gibran, e é um profeta. Então, diz assim, que nos diz do matrimônio, mestre? E ele respondeu dizendo, vós nasceste juntos e juntos permanecereis para todo sempre. Juntos estareis como as brancas asas da morte dissiparam vossos dias. Sim, juntos estareis até na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa união, junção, e que as asas do céu dancem entre vós. Amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Enchei a taça um do outro, mas não bebeis na mesma taça, estou repetindo. Daí do vosso pão, um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai, dançai juntos, e sejam alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são isoladas, e no entanto vibram, olha só, vibram na mesma harmonia. Dai vossos corações, mas não os confieis a guarda um do outro.
pois somente a mão de Deus pode conter vossos corações. E viveis juntos, mas não vos aconchegueis demasiadamente, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho preste não crescem à sombra um do outro. Nós possamos pensar e refletir nesta beleza, né? Desta reflexão de Khalil Gibran. E possamos nos respeitar. E possamos respeitar a individualidade de cada um. Porque é só através desse respeito que nós vamos construir um casamento feliz e estável. E assim, nós não vamos falar da dureza dos nossos corações, porque nós já compreendemos e estaremos juntos, né? Não só até que a morte nos separe, mas após ela também. Muita paz a todos e obrigado pela atenção.